Olá pessoal, me chamo Momi e estamos fazendo a série Interpretação dos Sonhos pela literatura do Sigmund Freud. Estamos no episódio 6. Para quem está chegando no canal agora, para entender melhor a série, é ideal que veja os vídeos anteriores, né? E no episódio anterior, o que a gente falou? Estímulos somáticos orgânicos internos, ou seja, os receptores internos que daria informação para o sistema nervoso central. Isso geraria elementos para os sonhos, né? E falamos também dos tipos que existiam, então assim, os receptores do olfato, o receptor da pele, né? E assim por diante. E as alterações orgânicas, né? Que você poderia ter. No caso, falamos sobre as doenças, né? Então, uma pessoa que poderia ter qualquer tipo de doença, poderia essa informação estar passando para o sonho. E em uma época no passado, né, que era na época do Freud, alguns, né, pesquisadores, talvez médicos em sua prática no dia a dia, usava isso como uma hipótese, né, para aqueles que consultavam a interpretação dos sonhos, como hipótese de diagnóstico, né? Não dá para garantir se é exatamente isso, mas parece que seria algo parecido pelo que o Freud fala em sua época, né? Nesse episódio de hoje, a gente vai falar do quê? Nesse episódio de hoje, a gente vai falar por que nos esquecemos dos sonhos após despertar, né? Então, por que a gente esquece dos sonhos, né? O que acontece que a gente não consegue lembrar de alguns sonhos e outros a gente lembra, né? Para chegar nisso daí, a gente vai falar do que? O que é fator de intensidade, né? De acordo com Strampel, né? Ele vai falar de fator de intensidade. Ele vai falar também da memória e emoção um pouco, né? Que hoje a gente fala muito sobre o sistema límbico, né? Que acredita-se que é responsável pela memória e pelas emoções, né? De gerenciamento das mesmas. Vamos falar dos elementos de concatenação, ou seja, os elementos que se conectam, né, para poder gerar os sonhos, segundo alguns autores, né? Ou melhor, quando não acontece, a gente não consegue lembrar por causa disso. Da iniciação do sistema nervoso no estado de vigília, né, que seria dentro do tronco encefálico, que pelo que se acredita, né, ainda hoje, ele é o ativador, né, do córtex cerebral para dar função para iniciar o processo, né, através do feedback. E outra coisa que poderia ocasionar esquecer os sonhos seria a falta de interesse, né? Então hoje a gente vai falar sobre esses tópicos. Então vamos começar. De praxe, né, vamos falar da frase do Freud, que ele começa o seguinte: é fato proverbial que os sonhos se desvanecem pela manhã. Naturalmente, eles podem ser lembrados, pois só tomamos conhecimento dos sonhos por meio de nossa recordação deles depois de acordar. Com frequência, né, ele quer dizer, porém temos a sensação de nos termos lembrado apenas parcialmente de um sonho e de que houve algo mais nele durante a noite. Podemos também observar como as lembranças de alguns sonhos que ainda eram nítidos pela manhã se dissipam, salvo por alguns pequenos fragmentos. Ou seja, a gente, quando começa a acordar, a gente consegue lembrar de alguns fragmentos do sonho, mas não tudo. No decorrer do dia, muitas vezes sabemos que sonhamos sem saber o que sonhamos. E estamos tão familiarizados com o fato de que os sonhos serem passíveis de ser esquecidos que não vemos, logo não vemos nenhum absurdo na possibilidade de alguém ter tido um sonho à noite e pela manhã não saber que sonhou, né? Nem sequer o fato de ter sonhado. Por outro lado, ocorre às vezes que os sonhos mostram extraordinária persistência na memória, né? Ou seja, você sonha, talvez você não lembre assim que desperta, mas ainda ele permanece na memória, e algum fato no dia a dia você pode
está lembrando desse sonho, né? Por algum elemento que você vê caminhando na rua e assim por diante. E aí ele fala: tenho analisado sonhos de meus pacientes ocorrido há 25 anos ou mais, e lembro-me ainda de um sonho que eu próprio tive há mais de 37 anos e que, no momento, está mais nítido que nunca em minha memória. Tudo isso é muito notável e não é inteligível de imediato. Então, ele mesmo vai contar uma experiência, né, que tem sonhos que aconteceram há muito tempo atrás, mas ainda está bem gravado. E aí ele vai acabar pegando alguns autores que vão falar da emoção, né, o porquê, o que poderia ter, o que pode ter acontecido com ele para ele ter lembrado, né, qual é o fenômeno, né. E o Strambel, que a gente já conhece, né, que era aquele neurologista, médico e tal, ele vai falar basicamente do que se conhece hoje do sistema límbico. Talvez, eu não sei se eles falavam com esses termos na época, né, em 1800, naquela época de 1800, mas ele diz o seguinte: em primeiro lugar, todas as causas, só um minuto. Em primeiro lugar, todas as causas que conduzem ao esquecimento na vida de vigília operam também no tocante aos sonhos. Quando estamos acordados normalmente, nos esquecemos de imediato de inúmeras sensações e percepções, seja porque foram fracas demais ou porque a excitação mental ligada a elas foi excessivamente pequena. O mesmo se aplica a muitas imagens dos sonhos. São esquecidas por serem fracas demais, enquanto outras imagens mais fortes adjacentes a elas são recordadas. O fator de intensidade, contudo, de certo, não é suficiente por si só para determinar se uma imagem do sonho é lembrada ou não. Mas ele dá uma pista, né, dentro do que ele pesquisou, que se tiver uma carga psíquica, né, de funções psíquicas, que consiga atingir a memória dentro do sistema límbico, né, e junto com a emoção dessa informação durante um sonho, há uma possibilidade do que ele chama de fator de intensidade, de você lembrar esse sonho assim que você acorda. Então, se você teve um sonho com altas emoções, há a possibilidade que assim que você acorde de manhã, você lembre dele. Caso não ocorra isso, segundo o autor, pode acontecer de você não lembrar do sonho, né? Apenas você acordar ou lembrar de alguns fragmentos. Então, segundo Strambel, dependendo da intensidade, né, psíquica, ou talvez ele esteja querendo dizer sobre as emoções dentro do sistema límbico, pode acontecer de você lembrar mais facilmente. Tem mais um personagem, que é o Kalk, que o Freud acabou pesquisando, e ele vai falar das concatenações e associações, né? Abre aspas. Que muitas vezes nos esquecemos das imagens dos sonhos que sabemos terem sido muito nítidas, enquanto o grande número das que são obscuras e carentes da força sensorial situa-se entre as que estão retidas na memória. Além disso, quando acordados, tendemos facilmente a esquecer um fato que ocorra apenas uma vez e a reparar mais depressa naquilo que possa ser percebido repetidamente. Ora, a maioria das imagens dos sonhos constituem que experiências únicas, e esses fatos contribuem parcialmente para fazer com que esquecemos todos os sonhos. Uma importância muito maior prende-se a uma causa de esquecimento, para que as sensações, as representações, os pensamentos e assim por diante atinjam um certo grau de suscetibilidade para ser lembrado. É essencial que não permaneçam isolados, mas que sejam dispostos e concatenados e agrupados apropriadamente. Então o Kalk ele vai dar mais uma pista, né? Então o Strambel inicialmente vai falar que o que pode fazer a gente esquecer o sonho é falta de intensidade, né? Ou seja, se não tiver uma carga emocional, você esquece assim que acorda. O Kalk vai falar o que faz a gente esquecer o sonho vai ser se os elementos
caso os elementos não estejam conectados, né, dentro dos sonhos, você acaba esquecendo. Então, por exemplo, se você tiver um sonho onde você vê um ônibus, de repente do nada você está numa lagoa, e de repente do nada você está no jardim, quase não tem muita coisa a ver esses três tipos de cenário. Então você acaba esquecendo. Por outro lado, se você sonhar que você está numa sala de aula e logo entra uma professora na sala, logo você vê umas carteiras, né, umas mesas com vários alunos sentados, como todos esses elementos estão, vamos dizer assim, mais ou menos associados e agrupados, né, a sala de aula, o professor, as coisas têm muita coisa a ver, você vai acabar lembrando do sonho. Né? Então, a concatenação é importante, segundo Kalk, em 1893, que para que você se lembre do sonho. Caso contrário, você não vai lembrar. O Strambel também vai falar do que? Da ordem dos elementos. Né? Então, assim, como eu falei da sala de aula, se tiver uma ordem os elementos, vai ser mais fácil você lembrar dos sonhos. Se os elementos não tiverem ordem, vai ser mais difícil. Por quê? Porque a memória trabalha melhor quando há uma ordem a ser gravada. Né? E ele diz, abre aspas, ordem dos elementos. Ora, na maioria dos casos, falta aos sonhos inteligibilidade e ordem. As composições que constituem os sonhos são desprovidas das qualidades que tornariam possível recordá-las, sendo esquecidas porque, via de regra, desfazem em pedaços no momento seguinte. Então ele vai falar que a falta de ordem, né, vai fazer com que a memória não seja gravada na memória e você vai lembrar só de pequenos pedaços dos sonhos. Por quê? Porque acredita-se que dentro do sistema límbico, a memória, quando ela é gravada numa sequência, por exemplo, se você vai ler um livro e você começa a repetir nessa mesma ordem, tipo alguns números nesse livro, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você repete isso umas, 10 vezes durante 7 dias, né? Todos os dias durante 7 dias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você vai estar fazendo o quê? Você está forçando dentro desse sistema límbico, que é onde é a memória, né? Quer dizer, acredita-se que é a memória também, você está forçando a gravação dessa informação muito melhor do que se fosse esses números todos embaralhados. Por exemplo, se você colocasse 100, depois 300, depois A, depois B, depois carro, né? Se você escrevesse ou lesse algo assim, ia ser muito mais difícil você poder lembrar dessa informação, né? Porque não tem uma ordem, não tem uma associação de agrupamento, né? E para os sonhos, o Strampel percebeu que seria a mesma coisa, né? Como a memória ela funciona, ela grava melhor quando está agrupada, associada em ordem, ele percebeu que no sonho poderia ser a mesma coisa. E aí agora ele também vai falar do sistema de ativação do sistema nervoso, né? Iniciação do sistema no estado de vigília. Além disso, após o despertar, o mundo dos sentidos exerce pressão e se apossa imediatamente da atenção com uma força a qual poucas imagens dos sonhos conseguem resistir. De modo que também nisso temos outros fatores que tendem na mesma direção. Os sonhos cedem antes às impressões de um novo dia, da mesma forma que o brilho das estrelas cede à luz do sol. Ele até faz aí quase um poemazinho. Então o que ele está querendo dizer? Ele está falando que quando acordamos existe uma carga psíquica, uma força, né? Que ele não vai explicar como, talvez dentro da literatura da neurologia, que vai ativar o córtex cerebral, né? O cérebro, né? E esse sistema, né? Se eu for trazer para os dias de hoje, dentro da literatura do Guyton, né? Que não citei aqui, existe dentro do sistema encefálico, que é o que? O tronco, o bulbo e o cérebro, basicamente, né? Porque depois eles são subdivididos em várias etapas e tal. Segundo o Guyton, ele fala que o tronco, que fica abaixo do cérebro e próximo ao cerebelo, o tronco ele é responsável pela ativação do cérebro,
né? Então tem certas regiões no tronco, né, e vias, que é conhecida dentro da medicina como tratos, que assim que você acorda, vai ativar, vai mandar substâncias para o córtex cerebral, e assim você desperta e faz as suas funções. Na realidade, vai ativar também, não só, mas o sistema do hipotálamo, né? Ele ativa, e do hipotálamo vai para a hipófise, e aí libera uma série de outros hormônios para fazer as atividades que tem que ser feitas, né? Ele não comenta isso nessa época, mas se a gente fosse ver hoje, no que se conhece hoje, dentro da literatura do Galton, né, ele vai falar, poderia ser o tronco cefálico, né? Então, assim que a gente acorda, o tronco cefálico libera uma série de substâncias, dentre delas tem serotonina, acetilcolina, né? E aí vai, não lembro de outros neurotransmissores agora. E assim que esses neurotransmissores se conectam ao córtex cerebral, né, o córtex cerebral é ativado através de uma série de combinações e sequências, e algumas regiões, e uma delas é a região do hipotálamo, que por sua vez libera algumas substâncias dentro da hipófise, né, e a hipófise libera para o corpo todo uma série de outras substâncias que vai fazer as funções do dia a dia, né? Então, devido a todo esse mecanismo de ativação do sistema nervoso central, isso vai fazer também com que a gente esqueça os sonhos, né? Então seria mais uma opção, por quê? O outro seria mais social, vamos dizer assim. A outra opção, o porquê que a gente esquece os sonhos, né? Ele vai falar falta de interesse, né? Então, uma pessoa que não tem muito interesse em querer entender isso, vai acabar não lembrando. E aí ele coloca, abre aspas, por fim, há um outro fato que se deve ter em mente, como é passível de levar os sonhos a serem esquecidos, a saber que a maioria das pessoas tem muito pouco interesse em seus sonhos. Qualquer pessoa, tal como um pesquisador científico que presta atenção nos sonhos, presta atenção a seus sonhos, por certo período de tempo terá mais sonhos do que de hábito, né? E que, sem dúvida, significa que passa a se lembrar de seus sonhos com maior facilidade e frequência. Então, assim, a pessoa que gasta uma energia psíquica com interesse para ler sobre sonhos, ver sobre sonhos, vai ter uma tendência muito maior, segundo o autor, de lembrar desses sonhos, né? Ao contrário, por exemplo, uma pessoa que não tem interesse de sonhos e nada e está preocupada com outras coisas na vida é capaz, segundo ele mesmo, de não lembrar, né? Então a falta de interesse, a motivação, né, poderia trazer até para um lado mais fisiológico, né, mas aí seria um pouco mais complexo. A falta de motivação faz com que você esqueça os sonhos. Motivação é essa para entender os sonhos, claro. E tem também o Benini, em 1898, e ele fala o quê? Que as alterações entre o estado de sono e de vigília é desfavorável à reprodução recíproca entre eles. Então, assim a energia que o corpo gasta para poder acordar acaba inutilizando a tradução da informação dos sonhos para você lembrar mais fácil, ou seja, para você acessar essa memória, né, no sistema límbico, por exemplo. E ele continua que o arranjo diferente do material e das ideias nos sonhos os tornam intraduzíveis, por assim dizer, para a consciência de vigília. Então, assim, essa diferença desse material, né? Então, antes você estava dormindo, então você tem alguns elementos nos sonhos. Assim que você acorda, o corpo acordando, ele vai ligar vários outros sensores que antes não estavam em pleno funcionamento, vamos dizer assim, né? De uma forma simples. Então, essa diferença de ligar certos sensores e não vai impedir a tradução, né? Vai impedir de você ter acesso a essas informações que estão contidas na memória, logo você não lembra do sonho também, né? Então, o Benini ele vai acabar te falando de algo bem mais biológico. Hadenstock, 1879, e ele fala o seguinte, a retenção de memórias depois no decorrer do dia. Então ele fala assim, como o fato
de que quando o sonho aparece pela manhã, pode ter sido esquecido, ainda assim pode ser recordado no decorrer do dia, caso seu conteúdo, embora esquecido, seja invocado por algumas percepções casuais. Então, por exemplo, você dormiu, aí você sonhou, acorda, não lembra. Porém, se você estiver andando na rua e você ver alguma imagem e essa imagem foi compatível com essa informação que está na memória, que foi gravada através do sonho, é capaz de, nesse momento, seja quantas horas depois que você dormiu e acordou, há uma possibilidade de você lembrar do sonho, né? Por que acontece isso? Há uma possibilidade daquilo que a gente está falando da memória, né? Então, as informações, elas são gravadas na memória. Se tiver emoção, é gravado mais facilmente, lembrado mais facilmente. Caso não lembre por uma série de motivos, né, ora orgânicos e ora não, né, fica gravado um índice para recuperação dessa memória. O organismo deve fazer isso. Logo, assim que você estiver em algum local, que você vê alguma informação, o organismo percebe através dos sensores ópticos algumas informações que são compatíveis com o que você sonhou. Essa informação vai ser a chave para acessar a sua memória. E aí logo você acaba sonhando. Ou você acaba sonhando não, desculpa, você acaba lembrando. Então é isso, gente. Esse é o fim de mais um vídeo, de mais um episódio. Então o tema de hoje, só para recapitular rapidinho, foi o quê? O porquê esquecemos os sonhos ao despertar. E foi mostrado, né? O Freud acabou estudando vários autores, e foi mostrado que o que faz você esquecer os sonhos quando acorda pode ser o fator de intensidade, ou seja, a emoção, algum tipo de emoção ou uma energia psíquica muito maior, né? Ou seja, caso você não tenha, você poderia esquecer. Eles vão falar também, outros autores, que a concatenação e a ordem dos objetos vai ajudar você a lembrar do sonho, ou seja, se foi um sonho onde ele teve uma ordem, né, que eu dei o exemplo lá da sala de aula, onde tem a sala de aula, tem o professor, tem os alunos e você sentado nesse sonho, vai ser muito mais fácil lembrar, porque existe uma associação entre esses elementos, né? Caso também for muito disperso os elementos, é capaz de você não lembrar, né? Então, você vê um avião, uma lagoa e uma cama, como são elementos diferentes, é capaz de você não lembrar. Outro autor vai falar também que uma coisa que faz a gente esquecer do sonho é quando o sistema, através do tronco encefálico, inicia o sistema assim que acorda. Toda essa energia que é gasta para isso vai fazer com que você não tenha acesso à memória logo de imediato e logo você não lembra do sonho. Outra coisa que vão falar sobre o sonho é a falta de interesse. Então, uma pessoa que não tem interesse sobre sonhos e coisas mais assim, não vai acabar lembrando. Aqueles que têm mais interesse e leem mais sobre sonhos vão acabar lembrando. Por quê? Porque fica esse índice gravado, acredito pelo menos, no sistema do sistema nervoso central. Então é isso, gente. Mais um vídeo. Dúvidas, mande o WhatsApp, aí eu vou adicionar e fazer um grupo, como está aí, ou mande pelo e-mail, brancoepreto@gmail.com. Estamos no Spotify também, é só acessar a Branco e o Preto Spotify ou colocar psicologia, psicanálise e saúde mental e vai aparecer o nosso canal também no Spotify. Muito obrigado a todos e até a próxima.